tarde a todos. Não é boa tarde de voluntário, não. Boa tarde a todos. Boa tarde. Sim. Então, o nosso tema é motivação. E ele tem que ser feito com muita motivação. Então, aqui começa a primeira motivação. Temos aqui vários grupos que se formaram de um trabalho que foi de formiguinha, aos poucos, e todos por amor. Todos, com certeza, por amor. Então, eu queria que todos se levantassem, um cumprimentasse o outro, desse um abraço fraterno, bem gostoso, um grupo ao outro. Faz favor. E agora, como é que vocês sentem a motivação? Agora sim, com certeza, a gente sente que nós nos conectamos ao plano espiritual. Porque aqui em cima de nós tem um plano imenso de colaboradores, protetores, aprendizes e de assistidos. Então agora nós nos conectamos a eles, né? Então vamos trabalhar, gente, para a gente aprender juntos? Nós vamos falar sobre o grupo mais a motivação, que é igual que a abstinência e a sobriedade. Todos acho que já perceberam que a abstinência e a sobriedade não é fácil. Não é nada fácil. E que principalmente a abstinência e a sobriedade não só da dependência química, mas da emocional também. E nessa dependência emocional, nós temos que pensar que
todos nós, sem exceção, somos codependentes. E como tal, nós nunca poderemos esquecer desse fato. Senão nós vamos transmitir a nossa codependência para o nosso trabalho. Isso acontece em todos os nossos trabalhos. No meu trabalho como psicóloga, se eu não me tratar, se eu não me cuidar, eu faço o que eu chamo de contra-transferência. Vou dar um exemplo. Um paciente traz um problema que eu tenho. Eu vou saber tratá-lo? Vocês entenderam? Então, o trabalho para aonde eu não resolvi. É muito bom se todo mundo puder pedir para vir como psicóloga, porque é o maior aprendizado da face da Terra. Porque quando a gente identifica que o paciente parou, você muda. Você galga mais um degrau. E aí a gente percebe que o paciente vai em frente. Essa é a voz da moral interna que nós temos. Essa é a voz de que Paulo de Tarso nos falou, que nós temos que ter mãos limpas. E essas mãos limpas têm um sentido muito amplo, que são nossas viciações, nossas dependências emocionais, entenderam? Então, para isso que nós temos que ter esse trabalho, que graças à providência divina, graças aos mentores espirituais, que nos permitiu que abríssemos a AME Campo Largo, para que pudéssemos ter esse acesso. Pudéssemos ter o amparo e a proteção de uma AME, para que esse trabalho vá em frente. Mas nós vamos ter que combinar com todos os grupos de nós termos mais vezes esses encontros exatamente para essa motivação. Gente, se não tiver motivação, apaga. Quando nós chegamos, estava uma coisa assim meio desconfiada, meio apagada. Depois que nós todos nos abraçamos, o que aconteceu? A luz se acendeu. Então, é assim que nós temos que trabalhar com os dependentes e com os familiares dependentes. Porque uma coisa que eu aprendi há 33 anos é que eles, com a maior facilidade, eles nos leem. Eles nos leem. Se vocês estiverem entregando-se realmente a eles, eles se entregam de alma para vocês. Senão eles ficam, mas não é suficiente para cobrir o buraco vazio que a droga deixou. Entenderam? Tem que haver motivação. Então vamos ver como é que nós podemos conquistar e aprender sobre essa motivação. Tem uma parábola, eu como uma boa evangélica que fui, né, eu conheço da Bíblia, graças a Deus, né? Tem uma parábola que deu um feixe de varas. E aí diz que o velho pai de família, já no fim da vida, ele quis dar uma lição para os filhos. E sabemos bem que as últimas palavras de uma pessoa expressam a maior preocupação dela. O que mais importa no momento. O velho pai mandou buscar um feixe de varas, reuniu todos e disse: vivam sempre unidos, porque a desunião enfraquece. Vejam esse feixe de varas. Aí ele pediu para que o filho mais velho quebrasse o feixe. Por mais força que esse filho fizesse, ele só conseguiu vergar o feixe. Vamos então separar as varas e quebrar uma a uma, disse o pai. Entregou uma vara para cada filho e foi aquela facilidade. Até o filho mais novo conseguiu quebrar. Então o velho arrematou. Estão vendo, meus filhos? Unidos, ninguém conseguirá vencê-los. Se, porém, vocês se apartarem por motivo de discórdia e egoísmo, qualquer adversidade os vencerá. Por isso eu repito, vivam unidos entre si e com Deus. Vocês entenderam? Nós temos a união, nós temos a união e a reunião com o Apoio Fraterno Santo Ângelo, com a AME Brasil, todos os outros grupos apoios fraternos do Brasil inteiro. Nós temos acesso só uma vez por ano. Não é suficiente. Lá nós nos reforçamos, é uma alegria imensa, a alegria que nós sentimos aqui, sentimos lá. As técnicas são aperfeiçoadas, o método é maravilhoso, o trabalho é magnífico.
O dia que eu descobri esse trabalho, eu gritava no meu consultório igual uma louca. Se alguém passou na frente, achou que era um hospício. De tanta alegria que eu tive de conhecer esse trabalho. Porque é uma técnica de um trabalho mundial à luz da doutrina espírita. Então, nós temos tudo nas mãos para nós ampliarmos esse trabalho a um ponto para que a gente faça a diferença. Mas isso tem que ser muito rápido, gente, tem que ser corrido. Porque nós estamos já perdendo o controle. E, infelizmente, não é que as coisas vão melhorar. A previsão é de que vai piorar para poder melhorar. Nós vamos atingir o caos para encontrar o equilíbrio. E a dependência, eu estou lá no meu consultório, vocês não têm ideia. Tem a outra psicóloga que faz avaliação das pessoas para mim, psicodiagnóstica. A gente fica de boca aberta de ver tantos casos de suicídio, automutilação, crianças querendo morrer a qualquer custo. Jovens que se cortam assim com a maior naturalidade, mas se cortam assim, gente, que vocês não têm ideia. Que se penduram numa corda com a maior facilidade. As dependências estão naturais, porque além deles serem, se automutilarem, serem suicidas, eles bebem demais da conta para sufocar aquela dor e usam droga para criar uma nova história para eles que eles não estão aguentando estar aqui. E não são eles os problemas. Não são eles os problemas. Somos nós que temos que aprender a lidar com eles. As crianças com transtornos, crianças com os Asperger, os autistas, a Andréa lida com eles o tempo todo, sabe como é que é? Eles são crianças especiais e que vieram para transformar o nosso planeta. Aí toda a escola manda para a gente, porque vai mandar embora, porque se não tomar Ritalina vai mandar embora. Mas eles não são um problema. Quando eles chegam para nós, que a gente faz um psicodiagnóstico, a maior parte tem uma inteligência acima do normal. São crianças tão sensíveis, que elas reagem ao meio de forma agressiva. E o meio não sabe identificar. O meio não sabe lidar. Então, o trabalho que nós estamos fazendo é de unir a família, a escola e o trabalho da gente, que é muito fácil o trabalho da gente. O problema é a gente mudar a sociedade. Então, nesse nosso trabalho, a nossa força, a nossa motivação é que vai atrair tudo à nossa volta. Nós caminhamos juntos em todos os processos de transformação. Se eles não se automutilam, se eles não se suicidam, eles usam drogas. Então, nós temos que trabalhar com a prevenção também, né? Nas entrelinhas, na sabedoria do velho pai, certamente queria dizer aos filhos: filhos, o mundo nos dias de hoje tem cercas de mais e pontes de menos. Cercas servem para separar e as pontes para unir. Rupturas, desentendimentos, incompreensões, ofensas tendem a se perpetuar entre irmãos, casais, comunidades, nações. E com o passar dos anos, a separação aumenta e novas cercas são construídas. E muitas vezes essas rupturas se tornam definitivas, fruto da inveja e do individualismo. Então, se nós nos separarmos e cada um quiser fazer o seu do teu jeito, egoístamente, né? Se nós não buscarmos força um no outro, porque o trabalho é difícil, porque a energia é pesada, porque as afrontas dos obsessores são imensas, enormes, se nós não nos unirmos e nos separarmos com cercas, se nós não criarmos pontes que nós possamos trocar sempre. O que está acontecendo no meu grupo? O que está acontecendo no teu? Está vindo pouca gente? O que tem sido feito? Como é que nós podemos modificar? Como é que nós podemos divulgar? Uma boa parte aqui provavelmente não divulga um sentido mais amplo.
Como é que é colocado os folhetinhos lá na casa espírita? Como é que é dito lá na frente, nos passes? Eu, toda vez que eu dou uma palestra, toda vez que eu vou fazer o encerramento na minha casa espírita, eu divulgo, eu falo não só para dependentes e familiares, mas para irem conhecer como visitantes. Porque um visitante pode ficar tão animado, tão motivado com o trabalho, que ele pode divulgar ou se tornar também um voluntário. Esse mês, gente, eu dei palestra para aproximadamente 1000 pessoas, em várias casas espíritas, em vários locais. Todos os lugares eu divulgo. Então, lá na frente, eu já observei, não pode ter um tantinho assim de papel, nós temos que ser otimistas. Tem que botar um bolo assim de papel, sabe por quê? Quando as pessoas veem que tem bastante, elas vão e pegam por curiosidade. Colocar cartazes também, para que as pessoas possam levar os cartazes, porque quando a gente fala do trabalho, a gente vê que as pessoas ficam fazendo assim, sabe? Concordam com a necessidade. Então, colocar lá os cartazes também para que sejam divulgados. Abrir também para as pessoas, para que elas possam levar os cartazes para elas afixarem em algum lugar, deixarem disponíveis. E todos aqui são de casas espíritas, e no grupo tem vários que frequentam dias diferentes, né? Então, observar se deu recado. O seu Nivaldo, o pessoal lá da minha casa, já não aguenta mais, porque eu cutuco ele, não esquece de dar o recado. Já sei, minha filha. Porque eles esquecem de falar do grupo. Então, isso é motivação. A forma que nós falamos, a forma que nós colocamos a importância do trabalho. A forma como que nós sentimos o trabalho é que vai fazer com que a outra pessoa olhe e leia uma energia de motivação. Vocês entenderam? Nós somos telepatas. Nós temos intuições, mediunidade. Nós somos espíritas. Então, nós lemos uns aos outros. Então, quando nós fazemos algo com motivação, isso amplia o campo à nossa volta, não só em torno de nós ou dos que precisam trabalhar, mas sim esse campo vibratório que nós criamos aqui, alcança vários dependentes e várias famílias necessitadas. Essa conexão com a espiritualidade faz com que eles intuam pessoas para se aproximarem do trabalho. Vocês entenderam? É uma coisa que assim me impressiona, porque não é só no espiritismo. No meu trabalho também é assim. Eu começo a atender uma pessoa, comecei a atender crianças com problemas na escola, e apareceu um, apareceu outro, apareceu outro, apareceu outro, e eu não tive outra saída. Eu tive que começar a me focar nesse trabalho, no trabalho da prevenção, no trabalho da educação, fazer palestra para os pais. Amanhã mesmo eu tenho um outro seminário para falar a paz de evangelizandos na casa espírita. Então, nosso trabalho tem que ser muito rápido, porque esse trabalho que eu estou fazendo da prevenção é para nós evitarmos que mais tarde nós tenhamos mais dependentes químicos. Colocar-te-ás na posição dos que sofrem, a fim de que faças por eles tudo aquilo que desejarias que te fizesse nas mesmas circunstâncias. Emmanuel. Todos nós temos problemas. Todos nós temos dificuldade. Quantos entre nós somos codependentes? Então, o que nós recebemos? O que nós aprendemos até chegarmos até aqui? O que nós absorvemos? O que gerou esse amor? Quantas pessoas chegam até nós que desprezam, não entendem, não aceitam a dependência? E quantos se transformaram com o conhecimento, com o amor por eles, né? Que o Hildo fala da paixão que a gente tem por eles, e a minha paixão é verdadeira mesmo. Eles sabem disso. Então, nós temos que nos colocar no lugar das famílias que estão desesperadas. Gente, não tem saída para os nossos dependentes, infelizmente.
Isso me preocupa de verdade. É claro que tudo é encaminhado na sua hora, mas está nas nossas mãos. Não tem onde internar. Eu fico procurando por pessoas que me procuram para internar os filhos, não tem onde internar. Os lugares que internam não têm recursos. As pessoas nunca têm como pagar. Os da rua estão lá, jogados, ninguém lembra que eles existem. E vocês pensam que na rua tem só mendigo? Não. Tem filhos de famílias que optaram em viver na rua, porque infelizmente nós temos um chamado assistencialismo, que eu não vou dizer que eu sou contra, porque eu estaria indo contra Jesus, né? Eu nem me atrevo. Nós temos que fazer o bem sem olhar a quem, né? Mas do jeito que nós conhecemos os dependentes, qual deles que vai querer sair da rua? Se eles têm banho, lugar para lavar roupa, café da manhã, almoço, janta. Qual deles que vai querer sair da rua e voltar para o seu lar? Eles vão querer fazer isso quando eles estiverem quase morrendo. Aí eles vão optar. Então, infelizmente, eu iria ser chamada de, né, é o contrassenso da caridade que eu falo de fazer, mas se pudesse todo esse assistencialismo ser transformado em ajuda a casas de recuperação, toda essa comida que eles doam lá, se eles levassem nas casas de recuperação. Gente, eu tive casa de recuperação e eu dava palestra em troco de alimento não perecível, eu recebia doação 10 de um, 15 do outro. Era um tormento para todo mês eu poder ter dinheiro para mantê-los. A gente pegava comida, eu tinha um louco, que eu tenho amor por ele até hoje, o Francisco, ele tinha uma Kombi e ele adorava os dependentes. Ele saía nos restaurantes, ele catava, no fim do almoço, feijoada, menina, os meninos ficavam tão felizes, eles congelavam em baldes assim, baldinhos, e a gente comia bem pra caramba. Mas eles comem demais quando param de usar drogas. E para a gente manter um local como esse, não é fácil, mesmo porque os impedimentos não são só materiais, e os espirituais também. Eu passei por poucas e boas para manter aquele lugar. Então, se nós nos conscientizássemos com verdadeiro amor e carinho e certeza daquilo que nós estamos falando, de que esse assistencialismo pode se transformar em ajudas à formação de outras casas ou de manutenção das que tem. Porque lá dentro eles têm motivação. Lá dentro eles têm motivo para se sentirem bem e seguros. Tanto que tem muitos que não querem sair da casa de recuperação porque eles têm medo de recair. Porque lá eles têm disciplina, eles têm trabalho, eles têm partilha, eles têm reuniões, eles têm visita da família. Eles se sentem bem quando eles estão abstinentes. Então, o que nós como familiares, o que nós como pessoas que cuidamos deles, gostamos que nos façam para nos amparar na hora da necessidade? É o que nós temos que pensar, que nós temos que fazer para essas famílias que nos procuram e esses dependentes também, que são tão poucos, né? Na maior parte dos grupos, em todos, eu acho que no Brasil inteiro, nós temos muita família, mas poucos dependentes, porque não é fácil manter a abstinência. Quando você enxerga coisas boas nos outros, você descobre o que há de melhor em você. É o amor que nós dedicamos a eles e às famílias. É a certeza e a motivação com que eu recebo esses familiares e esse dependente. É o amor que nós acolhemos o depoimento deles e que damos um retorno com motivação, com incentivo, entendendo o que eles passaram, aceitando. Gente, tem muita dificuldade, muitas vezes nos grupos. Ele não está abstinente. Eu não vou poder tocar em muito assunto que eu não concordo. Mas qual que a gente tem certeza que está abstinente? Nos NA tem um monte que não ficam abstinentes. A gente chama de passa-pano. Eles vão lá, eles dão um depoimento bonitinho e aí eles saem e vão usar. São os passa-pano.
Mas quanto tempo que nós estamos na casa espírita ouvindo palestra, ouvindo palestra, ouvindo palestra? E nós mudamos? Ou nós viramos anjos? Nós nos transformamos? Ou seja, nós somos codependentes e continuamos com os mesmos hábitos, comportamentos, e ninguém nunca fez diferença de nós por isso. Chega uma hora que eles param. Mesmo no consultório, em qualquer lugar que eu trabalho com eles, muitos não estão abstinentes, mas eles me falam que não estão abstinentes. E eu continuo trabalhando com eles com o mesmo amor, mesmo carinho. Eu não critico. A coisa que eu menos falo ali naquele momento é da droga. Eu trabalho o valor dele, eu trabalho a afetividade, o carinho, a motivação, para que eles uma hora caia a ficha e eles queiram parar de usar, entendeu? Não é assim que nós mudamos? A gente vai na casa espírita, a gente ouve o palestrante, até que a gente percebe que mudou um comportamento nosso. Mas nós não pensamos que aquele comportamento ia mudar, simplesmente ele mudou. Por quê? Ou o nosso obsessor se cansou, ou o nosso inconsciente estava pronto para a mudança, né? Então é assim que acontece a mudança. Quando um paciente dependente consegue, por meio de diversas modalidades de tratamento, manter-se em abstinência por um período prolongado, lentamente revertem-se as alterações moleculares dos neurônios no sistema central regulador. Vocês perceberam? Então, quanto mais tempo nós deixarmos eles abstinentes, nós ajudarmos que eles fiquem abstinentes, mais segurança eles vão adquirindo. Eu tenho o meu filho negro, que é o Neurides, né? Que já falei para todos de vocês dele, né? Ele está já com 44 anos. Ele já está há 20 anos abstinente. Ele nem fala da droga mais. Um outro também, o Alexandro, tem família, é empresário. Gente, ele era uma tortura. Ele só faltava vender a mãe e o pai, era um tormento para a família. Nunca mais, também quase 20 anos. Tem uma outra que foi a primeira dependente que eu atendi em Curitiba. Eu mandei uma foto dela daquela época. Ela, nossa, doutora, eu não acredito de quando é essa foto. Trabalha, é mãe de família, tem 2 filhos, casada. E era uma dependente de crack de rua. Então, quanto mais tempo eles ficam abstinentes, vocês olham, vocês não enxergam mais a dependência neles. Eles sabem que correm risco, mas não passa pela cabeça deles. E graças ao bom Deus, esse meu filho, ele abriu uma casa espírita, eu não lembro o nome do lugar, eu sei que é perto de Umuarama. Mas eu não lembro o nome do lugar que ele tem. Ele abriu uma casa de recuperação. E tudo ele fala, mãe, eu me lembro de você. Mãe, olha, aconteceu isso, mas eu me lembrei de você. Olha só que importante. E ele foi o primeiro meu também, ele e a Cíntia. E ele me deu muito trabalho, gente, porque ele não tinha memória mais. A cocaína tinha feito um buraco aqui, ele me mostrava que era um buraco aqui, assim, dentro do palato, era um buraco. A memória dele, eu falava assim, Neurides, leva para mim esse papel lá no escritório. Ele, tá bom, mãe, leva agora. Eu sei, mãe. Ele largava o papel e ia embora. Eu judiei dele, no bom sentido. Eu judiei para ele aprender a desenvolver a memória novamente. E ele estudou, ele fez 1º grau, ele fez 2º grau, ele fez enfermagem, vocês não têm ideia. Eu chorei mais quando eu vi aquele negão 4x4, vestido de branco, parecia um pai de santo. Eu chorei mais com ele do que quando meu filho formou medicina. E ele fez teologia. Hoje ele é pastor evangélico,
tem um pezinho no espiritismo que ele fala, mas mãe, eu me identifico, não identifica coisa nenhuma, o teu lugar é lá. É lá, como pastor. Foi para isso que você veio. E ele está bem, está feliz com a mulher dele. E ele tentou, gente, recaiu uma vez, veio aqui para mim chorando, eu falei, pode voltar para tua mulher. Aqui não tem lugar para você, não. Ele falou para mim que na época ele ficou com muita raiva de mim, mas que até hoje ele me agradece. Se eu tivesse acolhido, se eu tivesse, né, dado apoio para ele, ele não teria se mantido mais abstinente. Então, tudo que nós temos que fazer é mantê-los o máximo de tempo abstinentes. Mas se isso não acontecer, nós recaímos várias vezes por dia, eles recaem só de vez em quando. Então, da gente saber lidar com essas recaídas, né? Saber fortalecê-los e recebê-los na hora do retorno, porque eles voltam. Quando eles se identificam com o trabalho, quando eles veem que esse trabalho é feito com amor, eles voltam. Eles voltam. E mais fortalecidos ainda. Como tratar dependente? Bom, esse não. Aqui, gente, olha, uma reunião de pessoas que trabalham com dependentes no AA. Eu achei a coisa mais linda, não foi nesse, mas eu fui ali no Orleans. Eu nem sabia que tinha ali, mas tinham muitos familiares de alcoolistas e alcoolistas. E eu fiz uma palestra sobre a codependência. Foi a reunião de todos os AAs. Uma reunião como essa aqui, para motivação e fortalecimento dos grupos. Uma reunião que nós chamamos de reciclagem. E eu fui dar palestra lá. Só de alcoolistas, mas tinham muitos mesmo. E foi muito bom. Aqui numa casa de recuperação, e eles têm tudo organizado. Eles têm escalas, eles que cozinham, eles que limpam. Vocês não têm ideia. Se eu tirar o sapato aqui, vocês sabem o tamanho que eu vou ficar, né? Mas quando eu apontava lá no portão, eu via neguinho correr para tudo quanto é lado, parecia que eu tinha pisado no formigueiro. Aí eu falava para o meu filho, Neurides, por que eles correm? Para arrumar as coisas, porque eles morrem de medo que a senhora chegue aqui e veja as coisas arrumadas. E, gente, eu nunca cobrei. Eles são disciplinados, eles são organizados, eles são colaborativos, eles são afetivos. Eles são seres que, se tiverem oportunidade, mas essa oportunidade ela tem que existir de outras formas, né? Uma oportunidade que eles possam participar de outras casas. Vamos supor, dar um exemplo. A casa lá de São José visita todo mundo aqui um dia, combina com o grupo, vem visitar aqui. Os daqui vão visitar lá. Os daqui vão para Pinhais, sabe? Isso é motivação para eles. Isso é um motivo para eles mostrarem que eles estão bem, que o grupo deles está bem e que eles têm que se manter abstinente porque eles podem dar um depoimento lá. Uma coisa que não acontece nesse grupo, infelizmente, e eu tenho medo até de ultrapassar o terreno, né? Mas o grupo que eu tive chegou a 133 pessoas. E aí eles faziam depoimentos na frente. Aqui nesses grupos não permite, né? Mas eles faziam depoimentos, tanto eles como as famílias. E isso era motivador demais da conta para eles. E eles mesmos organizavam os grupos, a gente traduzia músicas, era uma coisa, tinha a parte teórica, tinha a parte espiritual. Na primeira parte, a segunda parte eu traduzia uma música para eles, falando da história deles, e depois na terceira parte eles davam depoimentos. E esses depoimentos que ajudavam eles se manterem abstinentes. Mas se eles fizerem essa troca, lá no próprio grupo deles, eles no depoimento, eles podem se motivar mais a estarem partilhando. Resultados denotam que acolhimento, partilha de experiências e reinserção social favorecem a participação no grupo e que, consequentemente, contribuem para o bem-estar físico, mental e social. Olha só, isso é de forma geral, né? Ressalta-se a necessidade de parcerias com grupos de autoajuda, tendo em vista a importância de conhecimentos produzidos nessas organizações que podem ser colocados em favor daqueles que precisam do devido cuidado.
O que nós fizemos na formação do nosso grupo em São José? Foi o período mais gostoso. A Andréia e a Luciana também podem dizer. Nós visitamos grupos de amor exigente, nós visitamos NA. Gente, que coisa mais gostosa! Eu nunca me senti tão bem. O acolhimento deles é uma coisa impressionante. Como eles acolhiam a gente super bem. Então, de vocês estarem visitando e conhecendo e se tornarem conhecidos. Quem que vai ter preconceito? E se tiver também, eu nunca liguei. Sem quem ter preconceito, o problema é deles. Mas se existem grupos católicos, grupos evangélicos, grupos adventistas, por que eles vão discriminar um grupo espírita? Não vão discriminar. Muito pelo contrário. Eu fui em Ponta Grossa visitar, as freiras deram maior apoio ao nosso trabalho, ficaram super felizes desse trabalho existir lá em Ponta Grossa. Lá no meu trabalho, quando eu tinha na Comunhão Cristã Espírita, isso em 2001, 2002, a maior realização minha foi um dia estar na plateia ali, numa casa espírita, tinha um pastor batista, tinha testemunho de Jeová, tinha uma freira, que era alcoolista, e uma madre superiora. Eu me senti, gente, tão realizada. Não tem discriminação onde há necessidade. Então, de nós visitarmos outros grupos, também nos dá a possibilidade de nós divulgarmos também que existe o nosso grupo. E o que eu percebo é que a identificação de todos os dependentes, familiares e dependentes com o espiritismo é muito grande. Eu não sei se vocês já perceberam isso. Eles se tornam estudiosos, eles se tornam frequentadores assíduos, eles se tornam trabalhadores da casa, e a casa nossa lá, pelo menos, adoram eles. Nós temos um que ele não consegue, não tem como a gente exigir dele que ele se mantenha abstinente, mas ele não falta na casa espírita, leva a filha na evangelização. Quer dizer, vai ser nessa encarnação? Não importa. Mas ele está aprendendo, ele está recebendo todo o aprendizado, ele está recebendo o tratamento espiritual, ele está recebendo conhecimento para que na próxima ele tente alongar a abstinência, na próxima ele vai tentar se manter abstinente, na próxima, vocês entenderam? Mas eles não deixam de ir, eles não deixam de ir. Aqui é Antes de você ligar, deixa eu falar uma coisa. Esse é um agente motivador para todos nós. Para todos nós. Eu passei por um período terrível nesses 2 últimos anos. Um período terrível. Eu me separei depois de 42 anos de casada e foi o pior período que eu passei na minha vida. Então, vocês imaginem o que eu tive que enfrentar para poder me reorganizar, para me recuperar, para me manter em pé. E os mentores estiveram do meu lado o tempo todo, em momento algum eles me abandonaram. Isso não significa que a dor é menor. A gente se conforma com a dor, a gente tenta lidar com a dor, a gente tenta trabalhar a dor para ela ir minimizando quando chegar a hora. Mas uma das coisas mais importantes que eu descobri e que cada um de vocês podem aderir é usar essa bendita dessa tecnologia que nós já temos diagnósticos de dependência de tecnologia gravíssimo, usar a nosso favor. Até um espírito incorporado conversou comigo, ele falou que ele estava usando a minha sugestão. O que eu faço? As obsessões são terríveis com esse trabalho que eu faço. Elas são frequentes e elas enfraquecem, elas pegam sem a gente perceber. Elas são sutis nesse emaranhado de possibilidades que eles têm de nos enfraquecer. E eu recebia mensagens, gente, através do celular. Mensagens simples, de pessoas humildes, em que eu lia, era uma mensagem enviada por um mentor.
Só que ela chegou para mim por vias indiretas. E eu fui aprendendo a ler mensagens, e cada vez que eu precisava, eu recorria a uma mensagem. E vinham mensagens como essa, que essa aqui eu já devo ter ouvido umas 50 vezes. Eu amo, além dele parecer um anjo, ele falava para mim com uma profundidade, ele conseguiu me atingir de um jeito que aquilo me transformava no momento. Então é uma forma de motivação, vamos supor, até para os familiares ou para os dependentes e para vocês, quando eu estiver mal, que eu estiver no mau momento, em que a gente percebe que a obsessão está se aproximando, o que a gente faz? A gente ouve mensagens. A gente pode ouvir em voz alta. Esse espírito que falou comigo, ele falou, olha minha filha, eu estou usando a tua sugestão. Quem que vai querer ficar ouvindo mensagem o tempo todo, né? E eu ouço. No café da manhã tem uma rádio. Ai, eu esqueci o nome da rádio agora. Que tem todo dia pela manhã uma prece. Então eu ligo ela, Rádio Fraternidade. Eu ligo e fico ouvindo a prece conforme eu faço o café da manhã. Tem meditação para o café da manhã. Tem meditação para vencer tudo. Então eu durmo ouvindo a meditação. Eu acordo, eu ouço uma meditação. E isso é que acaba recuperando o nosso cérebro e o nosso espírito. Então é uma sugestão de motivação também. Se nós temos a tecnologia para tirar o tempo com os nossos filhos, para tirar o tempo que se eu pudesse passar aqui num outro trabalho que eu tenho, que eu vou fazer a palestra amanhã, da influência da tecnologia nos dias de hoje, vocês iam perceber como a tecnologia está nos anulando. Então vamos usar ela ao nosso favor, né? Vamos ouvir. A mensagem a seguir foi gentilmente autorizada por Alan Dias Castro. Quando a gente se tranca no nosso mundo, precisando de uma força, e às vezes sem força nem para pedir, é muito bom receber aquela mensagem que diz, calma, vai passar. Mas a que muda tudo é que diz, calma, tô passando aí. Faz toda a diferença poder contar com alguém que entra no universo da nossa solidão. Ignora aquela placa que diz fechado para visitação e abre a porta, fecha as janelas do computador e parece que te puxa, sei lá, te traz de volta para a vida real. Isso muda a tua realidade. Alguém que troque likes, mas por sinceridade, e que te faz trocar aqueles 5.000 amigos do Facebook por uma boa amizade. Esse não está só te seguindo, está te acompanhando, está junto. É tipo dizer, olha, você está perdido, eu estou também. Mas às vezes a pergunta não é nem para onde, é com quem. E quando a gente está lado a lado, fica fácil perceber a diferença entre receber um coração e ser amado. Entre os que estão online e quem está conectado. Sinceramente, eu nunca entendi muito o conceito da tal da empatia. Até perceber que na prática, a amizade real não precisa de muita teoria. Às vezes basta servir de companhia. Em silêncio mesmo, porque é aquele silêncio que não te deixa no vácuo. Te deixa à vontade. Não significa que acabou a bateria. Significa que você recebeu a mensagem. Às vezes melhor do que dar uma resposta é dar ouvidos. Você não sabe o que falar, tranquilo. Porque, pô, a tua presença já vai ter respondido. Não é lindo? Toda vez que eu precisava, eu ouvia. Toda vez que eu precisava, eu ouvia. E várias outras mensagens, milhares de mensagens que nos são enviadas, que podem ser úteis. Eu tenho no YouTube, doutora Elizabeth Zameru, que é uma amiga minha de 25, 30, nossa senhora.
92, 93. Nós éramos do mesmo ambulatório de saúde mental, ela é a psiquiatra, eu a psicóloga. Nós tivemos uma linda amizade, temos até hoje, e nós duas seguimos o mesmo caminho da especialização em codependência. E ela tem mais de 100 vídeos no YouTube sobre codependência. Eu ouço todos eles e envio para um monte de gente. Para os meus pacientes, gente, eu envio um monte de vídeos que nos ajudam a entender também um pouco da codependência, um pouco de relacionamentos. Doutora Elizabeth Zameru, eu mando para vocês. Ou a Luciana pode, que ela tem vocês no grupo, mas eu tenho todos vocês, eu posso mandar. Tá? Doutora Elizabeth Zameru Ali. E ela é mestranda, é doutora na área, ela é especialíssima na área. E ela faz cada vídeo que nos ajuda, que vocês não têm ideia. Então, gente, o que eu queria dizer aqui? Alcançamos os necessitados de qualquer ordem quando conseguimos entregar espontaneamente e sem restrições o nosso coração. Então vamos pensar na motivação. Vamos fazer um caminho de vinda e um caminho de volta. Deus criou seu Filho amado Jesus Cristo, que veio para ser o governador do nosso planeta. Jesus motivou os mentores, todos os mentores sob seu comando, a nos ajudarem, a nos motivarem a seguir em frente. Nós, através da motivação, podemos ajudar os familiares a se tornarem mais motivados. Os familiares mais motivados vão saber melhor como trabalhar o seu dependente químico, que por sua vez, sentindo a motivação da família, sentindo a eficácia do trabalho na família, da postura, da modificação de comportamento da família, ele vai ter curiosidade e necessidade. Porque junto de nós tem os mentores que nos motivam, que os motivam para eles poderem buscar o trabalho. Os dependentes motivados devolvem a motivação para a família, que fica mais feliz ainda e nos traz depoimentos de melhora, de desenvolvimento, de novas posturas, que nos motivam mais ainda. E o motivador do grupo aos voluntários, os voluntários motivados, os coordenadores motivados, vão expandir essa energia. Energia, gente, nós trabalhamos puramente com energia. E com motivação, ela irá se expandir na casa espírita. A casa espírita vai ver com bons olhos esse trabalho, porque sem motivação a casa espírita não nos enxerga. Alguém está incomodando a casa espírita? Então significa que eles não estão nos enxergando. E aí, conforme nós expandimos nossa motivação, nós também alcançamos o divino, o espiritual, que nos utilizam como instrumento nas mãos deles. Vocês entenderam como é que é a conexão? Como é que é um trabalho de ida e de vinda e de retorno? Se os coordenadores, não estão todos os voluntários, não importa. Venham com amor, com carinho, com motivação e passe para eles essa alegria, essa motivação. Passe para eles essa conexão com segurança e com determinação. De que nós temos que nos motivar para que esse trabalho se amplie. Não em quantidade, mas sim em qualidade. Porque a qualidade vai alcançar as pessoas necessitadas e daí nós vamos ter um trabalho que vai se expandir. É isso. Eu espero ter passado o meu recado de coração
Eu não me afastei do apoio fraterno, não me afastei. Estou mais presente do que nunca, em orações, nas palestras. São muitas realmente, eu tenho que me limitar. Eu já tenho uma idade que cansa mais, né? Eu tenho que me manter, é diferente minha vida agora. Tenho minha vida pessoal, sou avó. Então, eu tive que limitar o meu trabalho, tive que limitar a minha demanda e aonde eu posso alcançar. Mas não deixar, jamais. Esse trabalho, ou eu estou em corpo presente, ou eu estou em espírito, mas eu sempre estou. Com certeza. E espero que vocês se motivem cada dia mais para poderem dar continuidade nesse trabalho maravilhoso, porque eu me sinto orgulhosa de ter sido escolhida para poder fazer esse trabalho. E sinto orgulho de vocês também por estarem aqui. Sinto orgulho do grupo que foi formado, lá o primeiro grupo, com 15 voluntários lá em São José dos Pinhais. O quanto eles estudaram, o quanto eles se aperfeiçoaram. Foi 1 ano e meio, né? 2 anos, né? Olha, gente, nunca faltavam, nunca deixavam de ir, sempre perguntando. Tudo que eu pude passar, esse grupo tem preparo para estar até vindo falar aqui na frente para vocês, podem ter certeza. Só precisa de motivação para que vocês continuem esse processo. Tá ok? E eu agradeço a Deus, agradeço a vocês por estarem aqui. Fiquei muito feliz de ver bastante gente e que Deus nos abençoe para que a gente possa dar continuidade a esse trabalho. Obrigada.